Bom dia. Eu passo aqui hoje para conversar com vocês sobre as complexidades da vida e como as palavras têm muito sentido, muito sentido. E as palavras têm sentido porque elas conduzem as pessoas a um determinado ambiente que é descrito pela palavra. O Castoriadis já dizia isso, a sociedade ela se constitui a partir da palavra, na medida em que um tem a pretensão de mostrar ao outro o mundo em que vive e o mundo que entende mais adequado. E a partir desta estrutura da relação com o outro, a sociedade se constrói. O discurso organiza a sociedade. Vejam, tem coisas que parecem tão normalizadas, tão despercebidas, passam por nós despercebidas, que faz com que a sociedade seja o que é. Vejam, existe uma palavra que tem uma carga política estrondosa. Na língua portuguesa seria cidadão. O que é o cidadão? Vem do francês, o citoyen, o romano. É o companheiro, é o parceiro, é aquele que caminha na mesma direção. É aquele que tem um determinado plexo de direitos igual ao outro. O cidadão é aquele que constitui a nação organizada juridicamente. Pois vejam que, na medida em que o Estado vai construindo suas aristocracias funcionais, a palavra cidadão, aquele que é titular de direitos, começa a ceder espaços a um novo tipo de descrição desta pessoa que vive em sociedade. Por exemplo, ele não tem mais o direito de exigir posturas do Estado por ser cidadão. Não. Ele vai exigir determinadas coisas porque ele é um contribuinte. Ou se ele compra um ventilador estragado, ele vai pedir ao Estado que resolva o seu problema não porque ele é um cidadão, mas porque ele é um consumidor. Quando ele recorre à justiça e pede que o Estado juiz lhe aplique o direito, o Estado juiz não o trata mais como cidadão. Ele é jurisdicionado. Quando os tribunais de contas vão e buscam a responsabilização de administradores pela gestão das coisas públicas, eles não tratam este como um cidadão investido de uma responsabilidade pública. Eles chamam de fiscalizado e assim por diante. Percebam que a condição de titularidade do Estado, que deve ser dada ao cidadão, àquele que é o titular de direitos, àquele que constrói a Constituição, começa a ser retirada deste contexto político, desta densidade política que faz com que nós todos sejamos iguais ou devêssemos ser iguais. Então, o direito do consumidor, o direito do contribuinte, o direito do jurisdicionado, do fiscalizado, etc., sempre é menor. Sempre será alguém de segunda classe pedindo um favor a uma determinada aristocracia funcional que tomou o Estado para si. Observem isso. Vejam que no nosso processo, por exemplo, no mundo do nosso processo, as pessoas, os cidadãos, eles não são chamados ou tratados processualmente de João, Pedro, Paulo, Maria, Joana. Não. São chamados de parte. A parte não tem cara. A parte não sofre. A parte não tem asa nem chulé.
O João, o Pedro, o Paulo, a Maria, a Joana, sim. Tem família, tem nome, tem cara, tem história. Tem uma cidadania concreta que é levada ao judiciário. E lá, quando ele é tratado por jurisdicionado, como um pedinte, ele perde o nome, ele perde a identidade, ele se transforma em parte. E assim é que nós começamos a compreender os motivos pelos quais as coisas vêm acontecendo. O Estado moderno, o Estado como nós conhecemos, perdeu aquilo que tinha de mais relevante, que é o compromisso dos agentes públicos com os cidadãos. O citoyen da Revolução Francesa, o camarada da Revolução Russa, aquele que ombreia direitos de forma igual e, portanto, poderia exigi-los de forma igual. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Por quê? Porque isso dá molde à nossa sociedade. Transfira tudo isso para uma mentira, para uma fake news, para uma rede social. E perceba que quando nós perdemos a identidade, quando nós perdemos a história, quando nós passamos a tratar as coisas pelo nome que elas não têm, ou quando nós passamos a dar certos nomes para certas coisas que não têm coerência entre a objetividade da existência e a subjetividade do construir ideológico, gera tudo isso que tem por aí. E qual é o maior problema? É que as pessoas que deveriam se encarregar de trabalhar para que a cidadania se faça plena, fazem ao contrário. Vão esquartejando o cidadão. Ele virou jurisdicionado, contribuinte, fiscalizado, consumidor. Ele não é mais um ser inteiro, aquele que compõe, que constrói e que, em última razão, é o fundamento do Estado moderno. Bom, já diria o Gramsci, o velho se foi e o novo ainda não chegou. Pois é, a monstruosidade que tem nesse espaço, nesse intervalo, nós estamos vendo aí todos os dias. Às vezes com sofisticação. E no mais das vezes, sem nenhum tipo de postura que não seja o grotesco.